Levítico, capítulo 5, versículos 1 a 13. Minha esperança é que quando a gente terminar a exposição de Levítico, quando você começar a sua leitura anual, você não pule mais Levítico. Você já leia e fala, olha, agora eu sei o que isso significa, né? Sei para onde vai. Os versos 1 a 13. Diz assim: quando alguém pecar nisto, porque tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto da besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, ou como oferta pelo pecado, e outro como holocausto. Então, eu estou feliz que nessa altura, esses termos já não são mais estranhos, né? Você já sabe o que é um holocausto, já sabe o que é oferta, né? Entregá-lo-ás ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá àquele que é como oferta pelo pecado, ele destroncará com a unha a cabeça, sem separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, espargirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecido, assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas e será perdoado. O resto será do sacerdote como oferta de manjares. Oremos. Pai, nós lemos não só um ritual, mas o testemunho da tua misericórdia e da tua graça para com o pecador. O Senhor tem disposição de perdoar. O Senhor dá meios a fim de que nós não recebamos o que a nossa culpa por direito demanda da tua justiça, da tua santidade. Ó Deus, por que nós desprezamos isso no nosso dia a dia? Porque vivemos, Senhor, como se a tua santidade não fosse importante, como se na tua presença nossa vida não estivesse desnuda,
e Tu contemplas todo o nosso ser. Pai, que a Tua palavra traga-nos a consciência de pecado, mas também a alegria de saber que temos um caminho, de como nós podemos nos aproximar do Senhor e sermos recebidos por Ti em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, em uma determinada situação, ele faz a seguinte pergunta, em João 8, 7. Aquele que dentre vós, na verdade é uma afirmação, aquele que dentre vós estiver sem pecado, o que faça? Seja o primeiro a atirar a pedra. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Da mesma sorte, o apóstolo João, em sua primeira epístola, ele faz a seguinte afirmação: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Irmãos, pecado é uma realidade que nos acompanha desde a nossa concepção. Davi afirma no Salmo 51, versículo 5, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E não há nada em nós para nos livrar dessa realidade. Nossa única esperança é o Senhor. Nós somos concebidos em pecado, o pecado nos acompanha a todo momento. E o que nós estamos vendo no livro de Levítico é precisamente isso. Quando nós falamos das ofertas e do que é prestado e entregue ao Senhor, ao mesmo tempo nos é trazido à memória o seguinte: tudo isso é necessário porque você e eu somos pecadores. Aquela história de que venha como estás para Deus, né? Mas Deus não vai permitir que você fique como está. Pelo menos não funcionava assim na época do povo de Israel. Ninguém poderia chegar diante de Deus da forma como estava. Todos que se aproximassem de Deus precisavam estar adequadamente aptos para estar diante de Deus. Eu não podia chegar de qualquer jeito, ninguém poderia chegar sem que antes experimentasse purificação, perdão dos pecados, a cobertura dos pecados diante de Deus. O profeta Abacuque vai dizer que Deus, ele é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Levítico 4, irmãos, nos lembra, estou só recapitulando o que nós já vimos no capítulo 4, Levítico 4 nos lembra que infelizmente o pecado é algo habitual em nossas vidas. Por isso que lá vai falar dos pecados por ignorância, pecados pela forma de simplesmente nós sermos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. E por isso não podemos nos aproximar de Deus da forma como estamos. Sua santidade, pureza, retidão e justiça não lhe permite nos receber da forma que estamos. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Ofereceram fogo estranho na presença de Deus. O que aconteceu com a consciência de todo aquele que entendeu estar na presença de Deus? Os pais de Sansão. Vamos morrer. Isaías, no capítulo 6, ai de mim. Quando Pedro, em Lucas 5, depois daquela grande pesca, eu fico imaginando ele ofegante no canto do barco, os peixes debatendo, e Jesus está na outra ponta do barco olhando para ele, e tudo para. E ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Não há essa história de que, olha, você pode chegar de qualquer jeito na presença de Deus. Se a santidade, pureza, retidão e justiça não lhe permite nos receber da forma que estamos, porém sua graça, misericórdia, bondade e amor providencia um meio de nos aproximarmos dele. Deus está disposto a perdoar. O que nós lemos no capítulo 4, 5, 6 e 7, de Levítico, ainda que nós estejamos aqui no capítulo 5, é isso. Deus está disposto a perdoar.
Deus está disposto a cobrir o seu pecado, mas algo precisa ser feito. O texto que nós lemos agora nos lembra que muito além do infeliz hábito que temos de por natureza pecarmos, quando fala dos pecados por ignorância, em alguns casos temos a vileza intencional de pecar. Se há aqueles cometidos, fala, poxa, não sabia. Do outro, há aqueles que eu sei que isso é errado, mesmo assim vou fazer. Se há, infelizmente, aquele hábito de nós pecarmos por natureza, em alguns casos temos a vileza intencional de pecarmos, onde a culpa se faz presente, porque não há ignorância no que fizemos, mas bendito seja Deus, que ainda assim nos dá um meio de sermos perdoados, a fim de gozarmos comunhão com Ele. Antes de nós entrarmos na exposição, eu quero que você tenha isso em mente. Deus estava no meio do povo de Israel. Para onde o israelita olhasse naquele acampamento, algo que os seus olhos não poderiam deixar de notar era a nuvem. Era a presença de Deus, era a glória de Deus ali, de dia e de noite. Se ele abrisse vamos dizer, as cortinas da sua tenda, a primeira coisa que ele via no centro era Deus. Lembra como estava à disposição das tribos? O tabernáculo no meio, e em cada canto 3 tribos montadas, todas viradas. Deus no centro da vida daquele povo. Então não havia como eles tentarem viver uma vida sem que Deus não afetasse qualquer âmbito daquela vivência social, religiosa, o que quer que seja. Por isso que quando você lê Levítico, você fala, nossa, mas é tanto detalhe, é tanta coisinha, né? Fala de animais, até pequenos, e situações, mas é para dar a entender de forma mais clara que Deus faz parte de toda a nossa vida. Não há área onde a gente possa deixá-lo de fora e falar, não, aqui o Senhor não entra, ou aqui o Senhor não participa. Qual é a ideia, então, desses 13 versos que nós vamos meditar hoje? Pureza e integridade são virtudes necessárias para a comunhão com Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Então, seja puro. Você quer ter comunhão com Deus? Seja íntegro. Seja verdadeiro, na frente e atrás das pessoas, porque Deus sabe quem você é. Os homens podem não saber, mas Deus sabe. Deus conhece. E a pergunta que nós devemos responder é o seguinte: quando que nós devemos procurar perdão dos nossos pecados? Quando somos confrontados, alertados e convencidos de que intencionalmente fizemos o mal contra o Senhor ou o próximo. O versículo 5, capítulo 5, melhor dizendo, começa nos lembrando disso. Quando eu e você devemos ir a Deus e falar, Senhor, me perdoa, me purifica, cobre a minha culpa, considera Jesus em meu lugar. Quando nós somos convencidos de que fizemos o mal, porque como é que eu conjugo agora? Quisemos ou queremos? Quisemos fazer o mal, né? Quando foi do nosso desejo, intencionalmente, fazer o mal que praticamos. Quando nós planejamos a iniquidade, busque o Senhor. O versículo 1 começa da seguinte forma: quando alguém pecar nisso. Então, quando você está lendo um texto, né, especialmente esses textos que não há uma quebra dos parágrafos com um título, você vai saber que o autor está começando um novo assunto quando ele repete uma fórmula. E a fórmula que compõe, que domina capítulos 1 até o 9 é essa: quando alguém pecar nisso. Ele está começando um novo assunto. Ele está dando uma nova orientação. Quando alguém pecar nisso, porque tendo ouvido a voz da imprecação. Ou seja, olha, vai acontecer isso com quem fizer isso. A pessoa ouve, e ainda assim faz o mal. Sendo testemunha de um fato por ter visto, sabido e contudo não o revelar. Você soube disso? Não, nem vi, não sei. Levará a sua
e iniquidade. Se eu não me engano, é o primeiro lugar em Levítico que aparece esse termo, iniquidade. Nessa categoria, a nação foi instruída que, além dos pecados habituais, aqueles por ignorância que eram cometidos, melhor dizendo, dos quais todos em Israel estavam sujeitos. Lembra? Do maior até menor, do príncipe, o sacerdote, o líder do povo e até o israelita normal, também são instruídos da dureza do coração que poderia acontecer, fazer o que é errado, mesmo sabendo que é errado. Este não é considerado ignorância, mas culpado. Irmãos, isso daqui é um lugar comum para todos nós, porque nós sabemos e temos consciência de quando nós estamos errando porque queremos errar. Há aquele incômodo e a gente fecha a janela para o Espírito Santo, se podemos dizer assim. Deus usa uma pessoa para alertar e a gente vai lá e fica contra aquela pessoa. A gente vai fechando as portas de todos os alertas e sinais que Deus está dando. O seguinte: isso está errado. Não quero saber, quero fazer. E aí cedemos ao engano do pecado que fala em Hebreus 3. Cuide que ninguém seja endurecido por causa do engano do pecado e se entregue à dissolução. Deus instrui que aquele que intencionalmente se abstém de fazer o certo, que só Deus saberia que aquela pessoa estaria fazendo. Como é que outras pessoas saberiam que aquela pessoa ouviu a voz da imprecação e não fez o que deveria fazer? Como é que outras pessoas saberiam que aquela pessoa ela foi testemunha e diz que não foi testemunha? Deus sabe. Por isso que pureza e integridade é algo necessário para o culto a Deus. Aqui, eu diante de vocês diante de mim, um diante dos outros, o que eu posso dizer de vocês? O que vocês podem dizer de mim? É diferente de perguntar o que Deus pode dizer de nós. Porque Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda. Tal pessoa será considerada responsável por sua iniquidade. Então vamos responder, o que é iniquidade de acordo com o texto? Versículo 1. Iniquidade, segundo esse texto, não é só um pecado ou modalidade de pecado, mas é a condição de saber que se está pecando e ainda assim fazê-lo. Eu sei que é errado falar mal do meu irmão, mas eu faço. Eu sei que é errado guardar rancor. Eu sei que é errado não perdoar. Eu sei que é errado eu não ser generoso. E você pode pensar em todas as coisas que a Bíblia nos orienta, que nós sabemos o que devemos e não devemos fazer, e ainda assim vamos contra a orientação clara, a direção clara de Deus. Isto é iniquidade. Iniquidade é você saber que está pecando, levantar a mão para Deus e dizer: mesmo assim, eu vou fazer. Precisa ser muito mal para fazer isso. Precisa querer ser mal para fazer isso. Do verso 1 ao verso 4, no caso, o pecado mencionado aqui, verso 1 e 4, melhor dizendo, que tem duas categorias aqui. Tem a do juramento e do voto, e tem dos animais, do toque. Sobre pureza e impureza, vou deixar para quando a gente chegar no capítulo 13, que lá vai ser mais claro. Tá? A gente vai focar um pouco mais sobre a questão dos votos e das promessas. Tá? Porque a nossa vida aqui, irmãos, ela não passa sem que a nossa palavra seja empenhada em algo. Nós estamos empenhando nossa palavra em muitas coisas todos os dias. Quando você é contratado, você está empenhando a sua palavra, que você vai desempenhar a função para a qual você foi contratado da forma como o seu empregador espera. Quando você casa, você empenha a sua palavra que você vai viver a vida matrimonial de acordo com os votos feitos no altar. Quando você vem à igreja e você é recebido pela assembleia da igreja local, você está empenhando a sua palavra de que você vai viver de acordo como se espera que
que um salvo viva, que um crente viva numa igreja. E você pode olhar para todos os cantos da sua vida. Quando você faz uma compra parcelada, você está empenhando a sua palavra de que você vai pagar. Não há como a gente fugir disso. Então não pense que, isso é distante de mim, e é só lá no tempo de Israel. Quando a gente faz algo e assume algo sabendo que nós não temos a mínima capacidade de honrar e cumprir aquilo. Não, eu vou assumir algo na igreja para fazer, mas eu sei que eu não vou poder ser tão fiel como eu gostaria. Então não assuma. Lá em Eclesiastes, Deus vai dizer o seguinte, que Deus não se agrada daquele que faz voto de tolo. Não seja precipitado. Como Pedro, Senhor, eu daria a própria vida por ti. E Jesus fala, Pedro, Satanás te requereu para se andar. Mas eu roguei por ti para que a sua fé não esmoreça. Mas sabe de uma coisa? Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ou você me negará 3 vezes antes que o galo cante, melhor dizendo. O espírito, na verdade, está pronto. Mateus 26, 31. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se eu perguntar para você, você está disposto a viver para Deus? Todo mundo vai dizer, eu estou disposto. Se eu perguntar, você tem o poder para viver plenamente para Deus? A gente vai, eu sei que eu não tenho. Então não olhe para esse texto achando que é algo distante. A nossa palavra é empenhada a todo momento, todo santo dia. Todo santo dia. Por isso o versículo 4 vai dizer, ou quando alguém jurar temerariamente, com seus lábios, fazer o mal ou fazer o bem. Posso dizer por experiência, quando eu fui para o seminário, e quando você diz, você é seminarista, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que ficam alegres com a sua decisão, e chegam para você e dizem, pode deixar que eu vou te ajudar. Pode contar comigo, eu vou participar do seu sustento. Fizeram um voto. Vou fazer o bem para você. Que Deus não lhes impute esse pecado. Quantas e quantas vezes nós, com muito entusiasmo, chegamos para pessoas que estão indo para o ministério, ou que estão no ministério, ou que precisam de alguma coisa, não pode deixar, conta comigo. Chegamos lá, fazemos de conta que aquilo nem saiu da nossa boca. A nossa religião é o quê? Vã. A nossa religião é vã. Pela língua nós morremos, irmãos. Não é a pedra que faz a gente tropeçar, é a língua que não cabe na boca mesmo. Na nossa caminhada. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios e fazer mal ou bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. No caso do pecado mencionado, é a pessoa que falha em manter um juramento ou voto. Eu sei que em algum lugar, um ponto vai dizer, olha, não jures nem para o céu, que é o trono de Deus, nem para Jerusalém, que é a sua cidade santa, né? Mas por um outro lado, é mostrado que muitos acordos eram feitos com voto, com juramento. A gente vai ler alguns aqui. Juramento seria uma promessa solene entre indivíduos. Quer ver? Gênesis 26, 28. Gênesis 26, 28. Vamos ler o versículo 26 a 28, ao 29, né? Para entender o contexto disso. 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alsate e Ficol, comandante do seu exército. Lembra? Salomão está viajando, chega no lugar e ele faz ali um arranjo com a sua esposa, mente, né? Deus vai lá e alerta Abimeleque, fala, olha, não põe a mão nessa mulher não te pertence. Abimeleque toma conhecimento disso e já vai lá direto em Abrão. Disse-lhes Isaac, melhor dizendo, é Isaac, né? Não Abrão aqui. Por que me viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam,
Vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Jura? Juro. Então tá. E negativamente, o juramento ele era considerado quando alguém sabe do prejuízo de não se dizer a verdade e permanece calado. Provérbios 29, 24. Provérbios 29, 24. E aqui é uma situação de corte, uma situação de juízo, tá? O que tem parte com o ladrão, aquele que é cúmplice do ladrão, aquele que sabe do mal que a outra pessoa fez, o que tem parte com o ladrão aborrece, odeia a sua própria alma, ouve as maldições, ou seja, isso vai acontecer com quem não disser a verdade. Ouve as maldições e nada denuncia. Sabe como a gente participou muito disso? Não vou ser generalista aqui, generalizar. Na escola. Alguma vez você já falou de algum amigo seu que fez algo errado na sala e a sala toda sofreu dano? Lembra disso? Quem foi que fez isso? A sala toda. Todo mundo. Agora que a gente dá aula, a gente sabe como é que é o negócio. Molecada é unida no mal. Você vê que para o mal a molecada é unida, né? Quem foi que riscou o caderno? Ou quem pegou tal coisa? Eu lá na escola, eu cuido das câmeras. Direto eu tenho que dar um de Sherlock Holmes e detetive. Porque não há sinceridade nos lábios lá. Aí se invoca o poder da onisciência das câmeras. A gente ri, mas quantas vezes isso nós fizemos na escola? Não, eu não entrego o meu amigo. Eu não sou X. Hoje as pessoas falam, eu não sou X9. Como se fosse uma virtude, saber do mal e não denunciar. E isso é uma coisa tão negativa para a sociedade, porque a gente vê o mal acontecendo com a outra pessoa, mas a gente não se envolve. Por quê? Não, mas eu não quero me envolver com isso. Alguém está sendo roubado, alguém está sendo passado para trás, a gente vê e não denuncia. Por quê? Porque o mal é louvado, o bem é odiado. Eles chamam luz de trevas e trevas de luz. Eu te pergunto, você precisa fazer um juramento para dizer a verdade? Ou porque Deus está presente na sua vida, nós somos impulsionados e obrigados a dizermos a verdade? Deus sabe o que nós deveríamos falar. Deus sabe o que nós sabemos, que os outros não sabem. Nós não precisamos fazer um juramento. Você confessou que Jesus é o seu Senhor e que você anda no caminho da verdade. Então, por que ela não é expressa? Por mais que esse texto trata de uma situação bem arcaica de culto, mas ela é profunda em lidar com coisas que estão lá enraizadas no tutano da nossa alma. Nós somos inclinados às sombras. Jesus fala em João 3, eles não se achegam para a luz, para terem as suas obras arguidas, porque não são feitas em Deus. Que isso não seja dito de mim e de você. Que isso não seja um testemunho contra nós, de nos valermos das brechas, das sombras, das áreas cinzas, só pelo sentido. Olha, sua justificação é Cristo. Fuja da tentação de se sentir justo fora de Jesus, porque é isso que as sombras nos chamam. Olha, eu sou reto porque, eu não sei, eu não vi, mas eu não falei que não disse isso. Nós somos cheios de argumentos, no final nós só estamos tentando borrifar perfume num cadáver. Deus sabe o que nós sabemos. O juramento coloca a pessoa sobre a obrigação de cumpri-lo. Por exemplo, quando você vai para 1 de Reis,
capítulo 1, versículo 13. Davi fez um juramento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 13. Davi está velho e os filhos já começam toda aquela política, né? Aquela politicagem. Quem vai assumir? Né? Quem que vai tomar o trono? Adonias já chega lá e fala, não, eu. Mas Salomão tinha sido prometido para o trono por Davi. E aí quando chega no versículo 13, diz assim: vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe, não jurastes, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Aí quando você lê o versículo 44 do capítulo 14 de 1 dos Reis, outra questão de juramento, 14:44. Primeiro dos Reis não tem 44, então eu não sei, eu notei errado isso, só fica no versículo 13. Uma outra coisa que envolvia o juramento era o seguinte, que Deus, ele era invocado, ou a intervenção divina era chamada para que fizesse o bem ou mal, melhor dizendo, mais o mal sobre aquele que não cumprisse o juramento. Vocês já viram essa fórmula lendo a Bíblia? Que o Senhor faça o que quiser sobre mim. Que o Senhor faça o que bem lhe aprouver se eu não cumprir isso ou aquilo. Por exemplo, 1 de Samuel 3,17. 1 de Samuel 3,17. Diz assim, é a conversa de Eli com Samuel, né, a criança. Vamos ler o versículo 16. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 17, então ele diz, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Ou seja, Samuel, fala a verdade, que se você esconder alguma coisa, que Deus te pegue na curva. Que Deus faça com você o que Ele quiser se você mentir diante de mim. Agora sim, 1 de Samuel 14:44. 1 de Samuel 14:44. Conversa entre Jonatas e Saul. Saul vai dizer o seguinte, então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprouver, exceto que não morrerás, Jonatas. Então, somando tudo, para vocês entenderem que dentro daquela cultura, não era um papel que obrigava a pessoa a cumprir, como hoje, olha, você assinou, você não assinou o contrato, tem que cumprir, você não homologou lá no cartório, tem que cumprir, naquela época não, a sua palavra. Mas hoje, a palavra dos homens nada vale, né? Hoje é complicado. Mas não deve ser assim com crente. Teve uma época, não a minha, né? Porque isso eu ouço dos crentes mais velhos, em que a palavra do crente era levada a sério em muitos comércios. Tá? Falou, não, ele é crente e vai pagar. Hoje, eu converso com alguns prestadores de serviços incrédulos, e a tristeza é ouvir o quê? Poxa, eu não quero vender para crente. Eu não quero fazer serviço para cristão. Por quê? Por causa do mau testemunho. Infelizmente. Então esse é o primeiro caso. Se você e eu queremos ter comunhão com Deus, nós devemos ser íntegros. Aquilo que nós falarmos, que seja acompanhado do que nós estamos realmente com intenção de fazer. Que não falemos uma coisa e façamos outra. Ou, sabendo do que devemos falar, nós encobramos. Não, sejamos íntegros diante de Deus.
Porque Deus, Ele vai tomar como iníquo aquele que tem consciência do mal que está provocando. Vai tomar como iníquo aquele que tem consciência do mal que está provocando. Também a pureza é algo que se espera do povo de Deus. Voltando lá para Levítico, nos versículos 2, 3, vai falar do tocar coisas imundas. Eu não vou entrar no pormenor da questão da pureza dos animais que são puros e impuros, isso vou deixar lá para o capítulo 13, mas o que nós podemos dizer aqui é que Deus espera a pureza do seu povo. Aqui representada por circunstâncias grandes e pequenas, a fim de demonstrar que Deus requer a pureza do seu povo em todo momento e em todas as circunstâncias. Quem saberia que alguém tocou algo impuro, senão Deus? Você está andando lá e toca, tropeça. Desde o menor dos animais aos maiores, até envolvendo homens e mulheres. Deus sabe dessas coisas. Para todas essas, uma oferta é providenciada. E eu não vou entrar também no pormenor das ofertas, porque vocês já sabem de todas elas. Um animal é trazido, ele é imolado, a pessoa ela confessa o mal. E a palavra confessar aqui, que acompanha no versículo 5, será pois que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. E a palavra no hebraico aqui, ela tem dois sentidos: confessar e dar louvor. E é interessante porque ela pode ser aplicada da seguinte maneira: se o mal que eu pratiquei é contra o homem, eu confesso. Mas se o mal que eu pratiquei é contra Deus, apesar que todo mal parte contra Deus, eu dou louvor. Eu dou louvor a Deus. Lembra quando Josué chega a Acã? Qual é a primeira frase que ele diz? Uma fórmula. Quem lembra? Dá glória a Deus. Ele não chega lá e fala: Acã, diz aí o que você fez. Ele fala: Acã, dá glória a Deus. Louve-o, confesse o que você fez. Para todas essas, uma oferta é providenciada, o pecado tem um preço a ser pago, a expiação necessita ser realizada e a culpa, ela deve ser confessada. Ninguém está fora do alcance do perdão de Deus. O rico podia trazer do gado miúdo, o pobre, se ele não tivesse nem condição de pegar um animalzinho, ele poderia trazer um punhado de farinha. Mas ninguém poderia dizer: olha, Deus não quer me perdoar. Muitas vezes nós dizemos isso. Nós achamos que determinadas coisas que fazemos, não, agora Deus não vai me perdoar. Deus não vai querer me aceitar agora. E em lugar de ir com as coisas determinadas por Ele, nós tentamos fazer expiação com coisas que Deus não pediu. Só não tem como expiar o seu pecado se tornando mais frequente na igreja. Só não tem como expiar o seu pecado lendo mais a Bíblia. Você não tem como expiar o seu pecado orando de joelhos. Você não tem como expiar o seu pecado enchendo o gasofilaço. Muitas vezes nós somos tentados a mostrar que, olha, eu vou pagar pelo que eu fiz para Deus, eu vou compensar dessa forma, Senhor. Isso é chegar com fogo estranho. É apresentar o que Deus não requeriu. É chegar com um animal manco e defeituoso. Porque é chegar sem Jesus. A expiação acontece quando nós chegamos com Jesus diante dele. Quando nós dizemos: Senhor, perdoa-me. Considera o teu filho em meu favor. Lava-me com o sangue do teu filho. Purifica-me com a obra dele. Não há nada que eu possa fazer que pague o dano à tua santidade, a ofensa à tua pessoa. Mas o que Jesus faz e pode. Mas não há nada que eu possa te apresentar que seja maior e mais suficiente que o sacrifício de Jesus. Ninguém está fora do alcance do perdão. Todos poderiam se aproximar do Senhor a fim de obter perdão. Rico ao pobre, todos poderiam buscar perdão para os seus pecados. Ok, e essa realidade para nós hoje? Nossa segunda e última parte aqui. Nós não estamos debaixo da antiga aliança. Nós não temos um templo,
nós não temos um sacerdote levítico, você não tem que entrar com um animal fazendo barulho nesse recinto, você não tem que imolá-lo, esquartejá-lo e ter toda aquela sujeira, mas há outros princípios que permanecem. O Deus está aqui. E diferente do povo de Israel, que Israel só ouvia, nós somos habitados por Ele. É dito que o salvo, ele é templo do Espírito Santo. Por um lado, há uma boa vontade no perdão daqueles que não sabem o que estão fazendo, mesmo sendo claro o erro que estão cometendo. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer isso. 1 Timóteo 1,13, quando Paulo dá testemunho da sua conversão, ele diz o seguinte, vamos ler o versículo 12, nós sabemos da história de Paulo, um perseguidor voraz da igreja, um homem ímpio, que fez mal aos santos do Senhor, e quando ele encontra Jesus, é dito o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. O que Jesus diz dos seus algozes na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E em muitos casos nós estamos nesse ponto. Nós fazemos algo e falamos, poxa, não tinha ideia de que isso é errado. Quantas vezes nós conversamos com o irmão e naquela conversa que nós não temos a mínima ideia de que ofendemos, de que causamos um mal-estar, de que tocamos num assunto que talvez não deveria tocar. Nós saímos com a consciência de que, olha, nada, nenhum mal eu fiz, mas depois aquilo é chegado a você, você é alertado daquilo, e fala, não, me perdoa. Eu não sabia, mas agora que eu estou sabendo, eu assumo a culpa, me perdoa. Mas é diferente quando você sabe que está fazendo mal. Quando há uma clara consciência. Eu sei que não é esse o caminho que eu devo tomar, mas mesmo assim eu vou tomar. Uma outra coisa que é tratada dentro da nova aliança, toda oferta pelo pecado, ela era tratada fora do arraial. Não era algo de aroma suave ao Senhor, era algo para o povo entender que era pesado, triste, Deus não se agradava daquilo, mas tinha que tratar. O pecado, sua oferta era tratada fora do arraial, tal como Cristo, o antetipo desta oferta, desse sacrifício, e não Satanás, porque um grupo vai dizer que Satanás é o bode expiatório, né? O Azazel. Não é Satanás que leva a iniquidade dos homens, é Cristo. Os adventistas, eles batem nessa tecla, de que a iniquidade é levada por Satanás, é sobre ele e tal, mas não. O texto em Hebreus 13 vai dizer que Jesus, ele foi morto fora das portas da cidade. Ele foi morto fora do arraial. Ele é a oferta pelo pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 20 a 21. Vamos ler o versículo 18, para entender melhor o pensamento. 2 Coríntios 5, verso 18 em diante. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, ou seja, como que é esse ministério? Ele vai explicar esse ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, para todo pecador que você chega e anuncia Jesus e diz, olha, arrependa-se, é Deus que está falando com aquela pessoa.
Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, a melhor tradução é: Deus o fez pecado por nós. E aqui é literalmente a ideia da oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, os dois ali. Cristo, ele nos cobre da nossa ignorância por sermos pecadores, mas cobre-nos também da nossa maldade intencional de pecar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mesmo Israel sendo o povo escolhido de Deus, quando pecava, não mais desfrutava dos benefícios da presença de Deus. Lembra quando Josué está para conquistar Ai, e eles perdem, porque havia pecado antes nas coisas escondidas. A presença de Deus não mais os abençoava, e eles chegaram a um ponto, depois lá com Davi, né? A gente perdeu porque a arca não está aqui, vamos levar a presença de Deus, porque na cabeça deles a ideia era justamente essa: nós só temos sucesso na presença de Deus, e essa máxima é verdade. Essa máxima é verdade. Mas quando se pecava, perdia os benefícios da presença de Deus. Irmãos, não é diferente conosco. Da mesma forma, nós somos alertados, lá em Efésios 4:20, a não entristecermos o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus agora é mediada pela presença do Espírito Santo no salmo, que se torna templo do Espírito. Efésios 2:22, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todo salvo, ele é habitado por Deus, ele é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos andar com pureza e integridade, porque Deus está presente. Pergunte-se, por que muitas coisas não dão certo? Porque batemos cabeça? Porque os planos não prosperam? Por um lado alguém vai dizer, porque não era a vontade de Deus. Sim, por outro pode ser, porque nós não estamos andando como Deus espera que andemos. Nós não estamos experimentando os benefícios da presença de Deus. E por isso batemos cabeça. Por isso damos murro em ponta de faca. Por isso há aquele sentimento de que, olha, nada prospera, nada anda. Tal como a oferta pelo pecado purificava o templo, o local da manifestação especial da presença de Deus no Velho Testamento, da mesma forma, na Nova Aliança, o crente que pelo Espírito Santo que nele habita, precisa de purificação para manter comunhão com Deus. E eu termino lendo 1 Coríntios capítulo 6. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 12 até o verso 20. O texto ele é claro, nem precisa de explicação. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Bendito seja o Senhor que nos dá oportunidade de recebermos perdão. Nós não devemos tratar a tua santidade, a tua presença em nossas vidas como algo de menor importância, que não nos leve a confessar pecados, a te buscar para a purificação, a lamentar, a chorar, a sentir dor pela nossa condição. Se estamos insensíveis, se somos indulgentes conosco mesmo, com nós mesmos, é porque nós não temos feito caso da tua presença, não temos considerado a tua santidade, Senhor. Nos perdoa por isso. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizarmos o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem feito por nós e em nós, na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.